Quando o amor vai embora. Rubens Toledo. Sinopse. O Espiritismo lançou uma nova luz sobre o conceito de obsessão, a espiritual, uma ação persistente de alguém sobre outra pessoa, uma coação de pensamentos e ideias, uma violência ao livre-arbítrio, que esconde atrás de si alguma ligação forte, adoecida por vícios e culpas. E é justamente a culpa por um ato cometido em seu passado, que motiva a Larissa a deixar o lar, abandonando seus 3 filhos e seu companheiro, em busca do sonho de se casar na igreja, de véu, grinalda e papel passado. Sem saber, sua culpa era como um convite mental ao plano espiritual inferior, oferecendo os meios para a aproximação de antigos desafetos, espíritos obsessores ávidos por vingança. E que só precisavam de um vacilo de Larissa, para se insinuar no controle de sua vontade. Após nova desilusão, porém, ela irá compreender que a felicidade na Terra é incompleta, sobretudo quando o amor vai embora. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Explicação necessária. Esta não é uma obra mediúnica. No entanto, os espíritos têm participação direta no resultado deste livro, porquanto muitos aspectos da trama aqui narrada escapavam ao meu conhecimento e campo de pesquisa. Assim é que, a cada manhã, despertava sob forte impressão do que havia sonhado. Nomes, cenas e mesmo algumas figuras me povoavam a mente ao longo do dia. Vinha-me, então, o desejo de escrever. E quando os dedos pousavam sobre o teclado, os diálogos surgiam aos borbotões diante da minha tela mental, como se estivesse vendo um filme na TV. Espírita que sou, questionava a mim mesmo de onde vinham tais ideias. Estaria eu projetando, numa obra de ficção, as próprias experiências de vida? Seria esse o processo de criação dos roteiristas de cinema ou dos autores de telenovelas? Estava eu nesse embate sem fim, quando escrevi, então, estas linhas finais, tentando ser o mais honesto possível com você, leitor. Pedi a opinião de uma amiga, leitora contumaz e muito sincera nas suas críticas. Mas os amigos costumam ser generosos demais e nos poupam de ouvir certas verdades. A psicóloga e escritora Francislene Magda da Silva fez o seguinte comentário. Temos neste romance aspectos importantes da doutrina espírita, como, por exemplo, a sutileza das influências espirituais. Ao mesmo tempo, revela a presença amorosa dos benfeitores espirituais, inspirando-nos para o caminho do bem, da virtude e do perdão, tal qual nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. Quando o amor vai embora é uma contribuição significativa na divulgação dos princípios espíritas de muito proveito para os leitores. E isso, para nós, será o bastante para nos deixar satisfeitos. O autor. Capítulo 1. Acidente na rodovia. O cheiro do álcool ingerido parece extravasar pelos poros. Não está propriamente bêbada. Consegue enxergar as placas de sinalização, bem como a luz piscando no painel, travar cinto de segurança. Mas o alerta é ignorado. Na descida, o carro quase volita sobre o asfalto e retoma a subida ainda acima dos 160 km por hora. No celular, a última mensagem digitada. Devo chegar na manhã de segunda-feira. Beijos. Como um bólido Honda cinza voa por cima do guarda-reio. O ruído do motor e do impacto na queda sobre a relva chama a atenção do carro que vem em sentido contrário. Deus do céu! O carro despencou, exclama Valéria, que viaja no banco do passageiro. Júlio, o condutor, vai para o acostamento. Ligue para a polícia. Chame o resgate. Pede o esposo. E, num ímpeto, corre para um outro lado da pista. O automóvel capotará algumas vezes até parar na parte mais funda da ribanceira camuflado pela relva. Não fosse testemunha ocular, Júlio dificilmente poderia afirmar que havia um carro caído ali.
As autoridades talvez demorassem tempo para localizar o veículo. Jesus, exclama o senhor de 60 e poucos anos. É preciso tirar as pessoas do carro, antes que... Aproxima-se, com dificuldade, do veículo sinistrado. Por sorte, não ocorrera explosão, mas há cheiro de gasolina. Apoia-se nas pedras e observa a fumaça subindo do capô. Pelo para-brisas avariado, nota a condutora ainda à frente do volante. Tenta uma das portas, mas está travada. Força o vidro lateral e consegue, por fim, abrir uma brecha na lataria retorcida. Toca o ombro da vítima. Pode me ouvir? Vamos tirar você daí. Fique calma. Ao ver o esforço do homem em salvá-la, Larissa sente vergonha de si mesma. Como pudera agir de forma tão irresponsável? Apoie-se em mim. Força. Ao tentar se mover, Larissa sente o peso da mala de viagem que viera parar sobre o seu colo. Talvez tivesse funcionado como proteção, impedindo que sofresse ferimentos mais graves. Sente dores nas costelas e na altura da nuca. Os movimentos, felizmente, estão preservados. Cerca de 25 minutos depois, Larissa recebe os primeiros socorros ainda no asfalto, enquanto Júlio dá informações ao policial. Se fosse preciso, iria à delegacia para prestar mais esclarecimentos. A vítima, consciente, ajuda a identificar os pertences retirados do interior do carro, incluindo o celular que ainda continuava plugado ao carregador. Os paramédicos se aproximam com a maca e levam-na para a ambulância. Júlio e Valéria, mais calmos, refletem sobre o acontecido. Pobre mulher. Apesar da gravidade do acidente, não parecia nem um pouco assustada. Apenas chorava, como se estivesse arrependida. Você me entende? Por que se arriscaria assim, trafegando em alta velocidade? Teria sido uma tentativa de suicídio. Retornou Valéria. A família foi avisada. Ela mesma falou com a mãe, ao celular. Graças a Deus. Coração sensível, Valéria colocara-se no lugar da mãe e dos filhos numa hora dessas. Júlio. Não podemos continuar a viagem sem saber o desfecho dos acontecimentos. De volta à pista, Júlio segue rumo ao pronto-socorro do hospital municipal, para onde a vítima foi levada. No quilômetro 101 da rodovia SP-340 o tráfego continua lento, com muitos curiosos observando o resgate do veículo por um caminhão Munk, numa operação difícil e demorada. Momentos depois, na sala de emergências do hospital, Júlio vem tranquilizar a esposa. Ela ficará em observação. Sua bagagem e alguns objetos que se encontravam no automóvel continuam à disposição dos familiares. A filha e uma irmã estão vindo para cá. Do outro lado da vida, num cemitério de automóveis atrás do posto rodoviário, figuras sombrias escarnecem da tragédia, meio desapontadas. A infeliz parece ter sorte ou é protegida por algum santo, lamentou o chefe do grupo, numa espécie de assembleia com outros espíritos desequilibrados. O cenário era bem ao gosto daquelas criaturas. O pátio funcionava como depósito para veículos sinistrados. Vítimas de acidentes rodoviários, quais zumbis do asfalto, eram comumente atraídas para o local. Algumas delas insistiam em permanecer junto dos destroços, revivendo os momentos extremos, como se ainda aguardassem socorro. Trajando um capote que lhe cobria até a cabeça, Capa arrostava sua fúria. Não fosse aquele intruso, ela já estaria aqui deste lado. Se os santos a protegem, por que não me protegeram também, quando fui traído e atirado ao manicômio? Resmungou Gildo, insatisfeito. Precisamos ficar atentos com o casal, advertiu Daniel, o motoqueiro, ainda usando luvas de capacete. Eles estão enfiando minhocas na sua cabeça, com aquele discurso piedoso que já escutamos por aí. Pura hipocrisia.
na hora de prestar contas dos próprios atos, buscam refúgio nas religiões. Vão à igreja, ao templo. Procuram até pai de santo. Pois agora lá vai ver que ninguém fica impune. Justiça, retrucou o líder, enraivecido. Capa, como ficara conhecido, não tinha contas a acertar com Larissa, pelo menos que tivesse conhecimento. Mas, se era para vingar um dos seus, faria tudo o que estivesse ao limite das suas forças e inteligência. De outras vezes, por razões que desconhecia, mão superior impediu de concretizar alguns dos seus projetos nefandos. Aprendera também que era possível agir sobre suas vítimas quando estas, liberadas do corpo durante o sono, entravam em contato com o mundo dos espíritos. Mais do que isso, modificava a própria aparência, a sua vontade, imprimindo a si mesmo formas animalescas, quando era seu desejo assustar, subjugar e manipular as criaturas que caíam nas suas armadilhas. Por isso mesmo, seus liderados o respeitavam e lhe seguiam as ordens quase cegamente. Com Larissa, também vinha fazendo o mesmo, a ponto de a pobre mulher estar já sofrendo de insônia, tamanho medo que envolvia ao deitar-se. Aproveitava as brechas emocionais da vítima, resultantes de fracassos em existências anteriores e os quadros de culpa que lhe pesavam na consciência. Como se sentisse culpada, oferecia os meios para a aproximação de seus algozes, ávidos de vingança. Esse sentimento era como um convite mental ao plano espiritual inferior, de onde antigos desafetos só precisavam de um simples vacilo da sua parte para se insinuarem no controle da sua vontade. Não apenas através do sono. Nos últimos dias, vinha sendo tomada por sensações estranhas, que a faziam lembrar outras fases ruins ainda na adolescência. As mãos esfriavam, ao passo que começava a transpirar intensamente. O coração disparava. Nas 2 vezes que passara pelo cardiologista, nada fora detectado de anormal. Nenhum prolapso ou coisa parecida. Os exames clínicos não acusavam qualquer alteração. Tanto que fora recomendada ao psiquiatra, que lhe receitou calmantes, alguns de uso controlado. Naquela noite, recolheu-se cedo ao leito. O companheiro notou a agitação que envolvia. Tão logo adormeceu, por efeito da medicação, viu-se à frente de um dos seus perseguidores. Este, com sorriso debochado, falou, zombeteiro. Escapou por pouco. Não fosse a interferência dos anjinhos, já estaria recebendo o que merece. Larissa despertou, imaginando ter ouvido barulho na casa. Foi até a cozinha. Às vezes sinto que alguém me espreita, pensou consigo mesma. Marcos veio saber o que se passava. Pesadelo. Não estou me sentindo bem. Foi tudo o que conseguiu dizer. Quem poderia acreditar se dissesse que vira uma assombração? Continuou virando-se, no leito. Ligou a televisão, a fim de espairecer a mente. O dia já estava clareando quando, por fim, conseguiu dormir. Capítulo 2. Auxílio terapêutico. Do outro lado da vida, entidades dedicadas a proteger, inspirar e conduzir aqueles que se encontram no campo de lutas terrenas analisam o quadro de dificuldades de Larissa. Ela aguarda uma entrevista com o Dr. Fábio Penteado, neurologista e psiquiatra conceituado. Invisíveis aos encanados, os benfeitores acompanham o caso. Aos poucos, seus adversários conseguiram minar suas resistências morais. Nossa irmã já admite que esteja mesmo enlouquecendo. Nesse estado, pode desistir da vida a qualquer momento, assinala Vicente, um dos espíritos empenhados na reabilitação de Larissa. Entretanto, em nenhum momento pensou em morrer. Talvez alimente a ideia de forma inconsciente, ponderou Otávio, outro membro da equipe socorrista. Na verdade, já cometeu suicídio antes. E o ato continua registrado nos refolhos da sua alma. No modo como age, há uma intenção subliminar,
como se fosse repetir o gesto infeliz do passado. No entanto, só Deus pode devassar o que vai na intimidade dos nossos pensamentos. Enquanto isso, a jovem senhora ensaia mentalmente as palavras que irá dizer ao médico, quando ouve. Larissa Albuquerque Sintra. Por favor. Diz a secretária, indicando-lhe a porta ao final do corredor. Larissa recompõe-se e dirige-se à sala. Pode sentar-se. Diz o médico, simpático, apontando uma das poltronas. A luz tênue do abajur, projetada sobre as paredes em tons claros, transmitia agradável sensação de paz e tranquilidade. Experiente, o psiquiatra e neurologista inicia a conversação, procurando deixar sua paciente à vontade. Esposa, mãe de 3 filhos, dona de casa. Não bastasse tudo isso, ainda é executiva da área financeira. Às vezes, é preciso respirar. Dar uma trégua, não é mesmo, Larissa? Embaraçada, a paciente começou a narrar os sintomas que vinham se repetindo e mesmo a dificuldade com o sono. Não estava disposta a contar a sua vida íntima a ninguém, mas o médico saberia driblar essa dificuldade. Enquanto via os exames de ressonância magnética, o médico pergunta-lhe sobre a família, a rotina no lar e também sobre os sequelas do acidente. Só não morri por Deus. Saí quase ilesa, com uma luxação no pescoço, falou, sem dar mais detalhes. Diante do silêncio do psiquiatra, continuou. Doutor. Eu já passei por vários médicos. Passei por 2 cardiologistas e um clínico geral. Um deles diagnosticou apenas 3 passageiros. Outro qualificou os sintomas como de ordem psicossomática. Uma amiga minha, psicóloga, suspeita que esteja com síndrome de pânico. Como tem dormido? Perguntou o médico, buscando mergulhar mais fundo no psiquismo da paciente. Mal. Às vezes acordo no meio da noite com pesadelos horríveis. Durante o dia, em casa ou no trabalho, mesmo quando estou dirigindo, sou tomada por sensações estranhas. Eu sinto que fiquei diferente. Não posso explicar. Então as mãos esfriam. O coração dispara. Da última vez, cheguei a pensar que estava sendo vítima de um infarto. O médico, dos seus 50 e poucos anos, interrompeu a anamnese para auscultar os batimentos cardíacos da paciente, que não mostraram qualquer alteração. Examinou as pupilas e, então, levantando-se, convidou a paciente a acompanhá-lo até a sala contígua. Ali, um grande aquário adornava a sala, com peixes de todos os tamanhos e nas cores mais exuberantes. Mostrou alguns objetos na estante. Os quadros, à direita, chamaram a atenção de Larissa. Gosto dos impressionistas. Este é Monet. Aquele, Renoir. Apontou o médico. São pinturas mediúnicas. Como assim? Quis saber Larissa, vivamente interessada. Esses mestres da pintura voltaram a pintar. Eu arrematei as obras numa mostra de arte beneficente. Larissa sabia que Dr. Fábio era reconhecido nos meios acadêmicos e também por seu trabalho no Instituto de Pesquisas Palingenéticas, fundado por ele. Mas não estava disposta a fazer hipnose ou qualquer outra terapia alternativa. Queria mesmo um remédio que a livrasse daqueles sintomas e a fizesse voltar logo à vida normal. Então, doutor, não vai me receitar um remédio? Não. Estou avaliando o que vem tomando. Mas e a síndrome? Esses calafrios e pesadelos? Não acha que estou com alguma coisa ruim? Há muita gente invejosa no banco. O médico sorriu. Qual a sua religião? Católica. Na verdade não sou religiosa. Meus pais frequentam um centro espírita. Tenho uma irmã que também vai a cultos. Não seria hora de escolher uma religião? Você é mãe de 3 filhos.
Que valores tem transmitido a eles? Eu sempre ensinei coisas boas. Eles são ótimos filhos. Nenhum deles tem vícios. Quero dizer, vícios em drogas. Todos estão estudando e trabalhando. Tudo que peço é que sejam corretos, honestos. Valores que meus pais me ensinaram, passo também a eles. Você tem feito preces? Na igreja? Não. Só em casa. Antes de dormir. Pois então passe a orar mais. Procure encontrar-se com Deus, seguir uma religião. Isso vai te fazer bem. Não vai me receitar um remédio? O médico puxou o receituário, prescreveu uma medicação e tornou dizendo: este calmante vai te fazer dormir melhor. Mas os sintomas só vão cessar se mudar os pensamentos. O modo de ver a vida. Calmante. Você é uma mulher bonita. E pelo que vejo é também vaidosa. Se dedicar à alma um pouco do que dedica ao corpo, vai ficar bem. Larissa sentiu-se ofendida. Mas manteve silêncio. O médico então continuou. Mente sã, corpo são. Um filósofo grego ensinava que a mente sã faz o corpo são. Como vê, mente sã e corpo são, nesta ordem. Para se estar bem no corpo, é preciso estar em paz. É saudável cuidar do corpo, mais saudável ainda cuidar da alma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O médico conseguirá mexer com Larissa. De fato, não fossem casamentos e outras cerimônias religiosas, não se lembrava da última vez que entrara numa igreja. Não era de assistir a cultos. Os pais já haviam convidado, por várias vezes, para as palestras no centro espírita. Mas não se sentia disposta a acompanhá-los. Respeito todo mundo e procuro agir direito. Mas que ninguém pise no meu calo. O psiquiatra sorriu. Pegou uma cesta com pequenos canudinhos de papel e pediu que a paciente tirasse um. Caminhou de volta à sala de consulta. Voltamos a conversar em 30 dias. Tenho meu celular, caso precisar, falou, enquanto abria a porta. A assistente conduziu a paciente até o elevador. Larissa se foi, e o médico então voltou à mesa, pensativo. O que é a doença senão a ausência do amor em nossos atos? Temos aqui um quadro típico de obsessão pertinaz, com todos os seus ingredientes. Falarei com os amigos do Vinha de Luz. É um caso para ser acompanhado com muita atenção. Capítulo 3. Vinha de Luz. Do mundo espiritual, Vicente, que havia acompanhado o retorno de Larissa à nova existência física, procurava auxiliá-la com emissão de fluidos e intuições, despertando-lhe ideias novas e o interesse por causas nobres. Sua assistida registrava as intuições, mas não mantinha sintonia duradoura. Aqueles pensamentos lhe vinham de forma fugaz e logo eram esquecidos no turbilhão da mente em desalinho. Suas emoções eram um torvelinho de angústias, o que dificultava a ação dos benfeitores espirituais. Estava meio deprimida, mas bastava um comprimido para tirá-la daquele estado. Aquilo já começava a criar nela uma dependência química. Larissa retornou ao lar, em companhia da filha Sirlene. Não queria que alarmasse os demais. Desfez o pequeno laço e abriu o rolinho de papel, que guardava a curta mensagem. A terra não é exílio. Nem é mundo inferior. Pensa na perfeição da vida que nos cerca, o sereno esplendor de cada amanhecer, o ouro da luz solar e a prata das estrelas. As plantas generosas e as fontes de água pura. Se algum erro aparece, devemos isso a nós. Emmanuel, Chico Xavier. Falou com a mãe. E esta não perdeu tempo. Sabia que o Dr. Fábio ia recomendar algo assim. Nesta quarta, vamos juntas ao centro. Quero que conheça nossos amigos Júlio e Valéria. Quem?
Não sabe que foram eles que me socorreram no acidente. Eles são nossos amigos. Valéria é médium dedicadíssima. Júlio é um dos dirigentes do centro. Ah, minha filha. Veja. Não por acaso essas pessoas estão em nosso caminho. Embora não conhecesse a fundo, Larissa simpatizava-se com a doutrina de Allan Kardec. Do pouco que eu vira dos pais, encontrara a resposta para muitas das suas perguntas. Mas isso ainda não era o bastante para tirá-la daquele estado depressivo. Do outro lado da vida, Vicente, Otávio e demais membros da equipe socorrista da colônia Simeão estavam agora mais confiantes nos progressos de Larissa. Mas isso não significaria o fim das tribulações. Mas o começo. Esta noite, quando entrar em outra faixa vibratória, diferente da que se encontra, poderemos agir sobre o seu psiquismo e prepará-la para o sono, ponderou Vicente. Contaremos com os irmãos do Vinha de Luz. No início da noite, o núcleo espírita já tinha um pequeno número de pessoas à porta da Câmara de Passes. Em outro recinto, ao som de música suave, 4 pessoas também aguardavam. O orientador veio ao encontro delas e entregou-lhes mensagens avulsas, com lições de conforto e encorajamento espiritual. Momentos depois, Larissa era recebida na entrevista de praxe. Invisíveis aos encarnados, Vicente e Otávio atuavam diretamente no campo psíquico da entrevistadora, que registrava as instruções dos benfeitores. Sua mãe falou a seu respeito. Que bom que você veio. Os médicos diagnosticaram síndrome do pânico. Mas o Dr. Fábio parece seguir na outra direção. Aos médicos cabe a cura do corpo. Aqui, porém, procuramos tratar os males da alma. Ele me passou apenas um calmante. Os psicotrópicos, pediu para parar com todos. Eu confesso até que estou melhor, mas ainda durmo mal. Quando consigo adormecer, tenho pesadelos. Figuras horríveis aparecem à minha frente. É horrível. Não desejo isso para ninguém. Ali estava a brecha para a intercessão dos benfeitores espirituais, que estreitaram sintonia, pelas ondas do pensamento, com a entrevistadora. Pois, então, procure orar antes de dormir. Não me refiro à prece automática, que fazemos apenas pelos lábios, mas à prece feita com o coração. Peça ajuda a Deus, aos bons espíritos, a fim de que, ao desprender-se do corpo físico, durante o sono, possa ser amparada por eles. Você já tem este livro? Falou Valéria, apontando-lhe, sobre a mesa, um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. O Sr. Júlio já me presenteou com um destes. Aliás, quero agradecer pelo que fizeram por mim naquele dia. As lágrimas brotaram nos olhos de Larissa, e a voz embargou por completo. Buscava o lenço na bolsa, quando Valéria lhe falou. Eu sei, minha filha. Agradeça a Deus. Com certeza, a providência divina intercedeu em seu favor. Agora, precisamos dobrar a vigilância, para não cair de novo nessas armadilhas. Como assim? Tem alguma coisa ruim comigo? Eu sinto que às vezes fico estranha. Por ora, só posso te pedir que pense só no bem e mantenha as mãos ocupadas. Dedique-se ao trabalho, mas também a toda ocupação útil em favor de alguém. Você entende? Vamos aplicar-lhe um passe e em seguida vá para o salão principal. Quando chegar o tempo certo, poderá participar do nosso grupo de estudos. Valéria já ia se levantando, mas Larissa decidiu falar ainda. Minha vida afetiva é um fracasso. Só Deus sabe o que eu devo ter feito para sofrer assim. A boa senhora olhou-a com ternura, o que lhe permitiu desabafar. Desde o meu primeiro relacionamento sério, só tenho colecionado desilusões. Minhas irmãs são casadas e felizes. Eu não. Talvez seja praga de alguém, porque desfiz o noivado há uma semana do casamento.
devolvi as alianças ao meu noivo e fui morar com meu atual companheiro, pai de meus 3 filhos. Quero dizer, 2. Breno, o mais velho, é filho de meu falecido noivo. Eu mantive segredo sobre isso até que ele completasse os 12 anos. Felizmente, a reação de Marcos foi surpreendente. Ele tem sido um bom pai para Breno. Os laços espirituais prevalecem sobre os laços da consanguinidade, atalhou Valéria. Isso é verdade. Porque Breno sempre foi paparicado pelos avós paternos, que o tinham por neto, bem como pelo tio Floriano e tia Eusa, que o tinham como primeiro sobrinho. Sirlene e Tiago, por sua vez, aceitaram sem problemas a notícia de que eram irmãos apenas por parte de mãe. Foi o próprio Breno quem revelou esse segredo a eles, quando foram juntos ao McDonald's. Eu tenho 3 lindos filhos. Eu é que não consigo ser feliz. A felicidade ainda não é deste mundo. Gozamos felicidade relativa, porquanto habitamos um planeta de provas e expiações. A Terra é uma escola na qual ninguém passa de anos se não estiver apto para avançar para o grau seguinte. Estou falando do crescimento moral, no campo das virtudes. A mulher soluçou. Era de fato infeliz, talvez por sua própria culpa, mas era infeliz. Estava sofrendo uma desilusão amorosa, mas não era portadora da depressão. Tinha transgredido as leis divinas, mas não podia lembrar-se de vidas passadas. O que lhe pesava mais forte na consciência era a morte do noivo, que, após o rompimento, dirigira a motocicleta de forma imprudente, vindo se chocar violentamente contra um canteiro na via pública. Valéria apenas ouvia. Amparou a interlocutora sem permitir que a entrevista se convertesse num longo confessionário. Ergueu-a, gentilmente, e com um sorriso falou. Vá à Câmara de Passes. Depois nos veremos no salão. Confie em Deus. Não se esqueça de ler o Evangelho, ao menos uma página, todas as noites. Como sempre, a batalha entre bem e mal, luz e sombra, fazia-se presente na pessoa de Larissa, com as suas angústias e planos extremamente perigosos para a alma desesperada. No salão, Júlio expunha a lição da noite, de forma inspirada, discorrendo sobre a lei de justiça, amor e caridade. Aprendamos a perdoar, para que sejamos também perdoados. Por resistir ao alvitre do Mestre, que pede para perdoar até 70 vezes 7, permanecemos atrelados, algoz e vítima, algemados um ao outro por seguidas reencarnações. Por recusar o amável convite, somos levados hoje ao juiz, no tribunal da consciência, para quitar o débito contraído. E como assinalou o meigo Rabi, dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil. Capítulo 4. Coisas do coração. Algumas semanas se passaram. A vida parecia ter voltado ao normal na casa de Larissa. Naqueles dias, agasalhara a ideia de assumir o estado civil de solteira. Afinal, não era casada, apesar dos 25 anos ao lado de Marcos. Não pediria divórcio, mas comunicaria a separação. Reconhecia que aquela união havia sido um erro. Quando decidira deixar a casa, ainda menina, o pai já havia prevenido de que o companheiro não era talhado para o casamento. Amante da vida noturna, da boemia, Marcos tinha quase 3 vezes a idade de Larissa, que apenas iniciava a vida profissional como estagiária no banco econômico. Por rebeldia, e talvez iludida com a possibilidade de uma vida de luxo e riqueza, rompera com o noivo às vésperas do casamento indo viver com o cliente galanteador que ia quase diariamente à agência bancária para fazer aplicações financeiras. Na semana que antecedeu o casamento, deixou à mãe a missão de consolar o noivo. E os pais dele, compreensivos, não exigiram qualquer indenização pelas despesas arcadas com salão de festas, buffet, igreja e outros preparativos, incluindo a reforma e pintura na casa em que deveriam morar. O que Larissa ainda não tivera a coragem de confessar, nem mesmo para a Valéria,
Eram os fatos mais recentes, que a tinham levado a jogar o veículo numa ribanceira, dirigindo em alta velocidade. Tinha rompido o relacionamento com seu amante em Goiânia. Por isso, estava amargurado e infeliz. Queria agora também acabar com aquela farsa de uma vida conjugal que já não existia. Não suportava mais chegar do trabalho e ver Marcos afundado no sofá ou diante do computador, acompanhando o mercado de ações, sem que ela pudesse satisfazer os anseios de mulher. Quanto mais o via, mais o odiava. Não bastando os sentimentos hostis, a última discussão entre eles quase chegara às vias de fato. Não fosse a presença de Breno, o conflito poderia ter tido consequências mais graves. Larissa já tinha retornado ao psiquiatra, que apenas lhe renovara a receita. Nessa segunda visita, relatou os sonhos mais recentes. O analista acompanhou-a no exercício de autoconhecimento, a fim de que descobrisse o quanto era feliz. Tentou mostrar-lhe que a felicidade se encontrava nas coisas mais simples, coisas que nossos olhos desaprenderam a ver. Ensinou-lhe a enfrentar os próprios medos e fraquezas, sem perder a coragem e a confiança em Deus. Que não se descuidasse dos filhos, porque eles precisavam muito do seu amor. Ademais, recomendou os passes no Vinha de Luz. E que não desse brechas a pensamentos pessimistas. Larissa imaginou que estivesse perdendo muito tempo naquela terapia. Sem ser deselegante, levantou-se preparando para sair. Era como se uma voz lhe falasse aos ouvidos. Por que deixa que esse estranho te encha a cabeça de minhocas? Você se expõe muito contando seus problemas aos outros. Despediu-se meio enfastiada daquelas conversas. Se as sessões fossem sempre assim, que aquela fosse a última. Quem pode ser tão certinha e disciplinada desse jeito? Perguntou a si mesma. Como posso ter uma vida honesta sem um esposo que me dê atenção e carinho? Ao mesmo tempo, o sentimento de gratidão por Valéria e Júlio falava alto. Eles merecem uma satisfação minha. Nesta quarta-feira, voltarei ao centro. Até porque me senti muito bem ali. Aquele passe foi um bálsamo. Parece até que tiraram uma tonelada das minhas costas. Na quarta-feira, Larissa quase se esquecera do compromisso. Um cliente muito grosseiro havia provocado uma confusão na agência. Por causa dele, o expediente se estendera até às 20 horas. Saiu do banco, nervosa, e resmungando com o superintendente. Porém, mesmo com todos os contratempos, lá estava ela presente em mais uma sessão pública do Vinha de Luz, mais interessada no passe e na entrevista e menos na exposição evangélica. As senhas já haviam sido entregues e as entrevistas, encerradas. Os retardatários deveriam dirigir-se ao salão. Larissa não escondeu a frustração e quis burlar o processo, chamando por Valéria. A nobre senhora veio ao seu encontro e, com um simples olhar, controlou a situação embaraçosa. Larissa acompanhou até a sala de entrevistas. Desculpe, Valéria. Mas hoje não deu tempo. Uma correria. Um cliente quase me deixou louca. Mas não é só isso. Eu quero muito dizer à senhora que aqueles sintomas continuam. Eu tenho tido umas sensações horríveis. Às vezes vejo uns quadros estranhos. Você tem lido o Evangelho? Sim. Mas é justamente nessa hora que eu fico meio estranha. E também com medo. Medo de adormecer e reencontrar aquele homem encapuzado. As trevas não podem com a luz. Peça ajuda e proteção do Altíssimo. E o seu anjo guardião virá ao seu socorro. Todos temos um espírito amigo que se interessa por nós. Não sei, minha senhora. Acho que ninguém se interessa por mim. Nem aqui, nem no outro mundo. Eu preciso lhe contar. Abra o coração, minha filha, falou a nobre senhora, guardando silêncio, enquanto Larissa iniciava sua confissão. Já contei sobre minha família.
mas omiti sobre minha vida amorosa. Talvez por isso estivesse tão desorientada naquela manhã, quando dirigia do aeroporto para casa em alta velocidade, sem cinto de segurança. Acho que, de forma inconsciente, esperava mesmo que o carro se desgovernasse, principalmente naquele trecho que pede cautela e redução da velocidade. Eu havia acabado de romper meu romance com um homem casado. Nós dois estávamos em fuga, faltando com a verdade. As mentiras, as desculpas para justificar os fins de semana fora de casa. Tudo isso havia passado dos limites. Estava cansada dessa vida de aparências. Entendo. E ele decidiu manter-se fiel à esposa. Sim. Como fazem os covardes. E eu continuaria sendo a outra. Fiquei desiludida e, confesso, tive vontade de morrer. Agora, quero terminar também com este casamento que só me trouxe infelicidade. Não faça isso. A relação conjugal poderá converter-se numa amizade. Há sempre algo a preservar de uma relação de 25 anos. Alguma coisa boa deve permanecer. O companheirismo. Não posso. Quando ele me toca, sinto verdadeiro asco. Não vejo chance de reconciliação. Quero ser livre outra vez. Espero ainda poder me casar, de papel passado. Em sintonia com as entidades do plano invisível, Valéria registrava as instruções dos mentores espirituais. Devo insistir para que volte ao salão, ouça a preleção evangélica. Na semana que vem, conversaremos mais. Júlio fazia judiciosas considerações acerca dos estados de emancipação da alma, reproduzindo algumas das questões de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nossa atividade espiritual, durante o sono físico, é intensa. Quando os corpos materiais cansados pelas tarefas diurnas se dirigem para o justo repouso no leito, libertam os espíritos que passam a caminhar pelas estradas espirituais que escolheram durante o estado de vigília. Da mesma forma que os boêmios transitam pelas horas tardias da noite, os espíritos desenvolvem atividades as mais diversas nesse horário. Assim é que, muitos se reúnem para continuar a abençoada tarefa no campo do bem e do aprendizado. Muitos outros, entretanto, reúnem-se para dar prosseguimento às tragédias que ensaiam durante o dia. Ou seja, estaremos à noite em companhia daqueles espíritos, encarnados ou desencarnados, que convidamos durante o nosso dia de acordo com aquilo que permitimos alimentar na profundidade de nossa alma. Larissa parecia estar vendo um filme de ficção no melhor estilo hollywoodiano. Envolvida nos planos infelizes que arquitetava, atraía a companhia de espíritos inferiores desejosos de vê-la consumar o suicídio ou arruinar a sua vida, fazendo-a colecionar dissabores e decepções. Imaginou que aquilo pudesse ser uma praga do noivo. E não estava de todo errada, porque ele de fato continuava bem vivo, à espreita, esperando o momento da vingança. Entrou em contato, psiquicamente, com espíritos amigos, talvez por evocação de Vicente, e foi para casa disposta a ler um pouco o livro do pensador francês. Deixou-o sobre a cabeceira da cama. Aos poucos, estou montando uma biblioteca espírita. Talvez maior que a dos meus pais, pensou ela, rindo. Banhou-se, sem pressa, e foi para a cama, na segunda suíte do apartamento, que lhe permitia, da sacada, ter uma bela visão das estrelas. Desta vez, Capa e seus sequazes não puderam ter acesso às comportas psíquicas da sua vítima, isolados por campo vibratório diferente. Da mesma forma, não podiam perceber a presença de Vicente, o benfeitor espiritual, bem como a de seus auxiliares. O que está acontecendo? Exclamou o representante do desequilíbrio. Eles a levaram de nós, falou Daniel, sem entender o mecanismo daquela operação. Mas não será por muito tempo. Vamos aguardar a sua volta, rebateu o líder do grupo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Capítulo 5. Cuidado com o que pensa. Ao despertar, Larissa não sabia explicar a sensação agradável que lhe invadia a alma. Regou as plantas, instruiu a moça da faxina sobre as tarefas do dia e seguiu para o trabalho. Agora podia reorganizar a própria vida em outras bases. Mas ainda não aceitava a ideia de continuar, ali, submetida àquele regime cruel, no qual só ela trabalhava, enquanto o companheiro envelhecia dentro de casa. No trabalho, observava as amigas comentando sobre as recentes aventuras amorosas, dos passeios e baladas. Ela não tinha nada para contar, exceto as festas de aniversário em família. Elas vivem. Enquanto eu vegeto, pensava consigo mesma. De repente, mexendo as coisas da bolsa, localizou um cartão. Dr. Alexandre Passos Figueiredo, professor titular em Ciências Jurídicas. Logo lhe veio à mente o flerte que mantivera com o distinto cavalheiro no salão de embarque do aeroporto de Goiânia. Até então não havia levado aquilo muito a sério. Porém, agora, a ideia de um encontro vinha bem a calhar. Lembrou-se das últimas palavras dele antes de embarcar em outro voo, para Manaus. Eu estou livre às segundas-feiras. E nos fins de semana também. Me ligue. Um amor que vai, um amor que vem. Para curar uma desilusão, nada como uma nova paixão. Pensou Larissa, sem vigiar os pensamentos. Do outro lado, Capa e seus liderados comemoravam. Mais uma vez assumiam o controle das vontades de Larissa, ainda que parcial, qual um ladrão que entra na casa alheia e toma as chaves de acesso ao seu interior. Agora é só dar corda. E ela acabará se enforcando sozinha, falou o representante das sombras, provocando risos e gargalhadas do bando. No dia seguinte, antes mesmo de iniciar o expediente de trabalho, Larissa teclou o número do professor. O primeiro contato não surtiu o efeito desejado. A voz de uma secretária informou que o professor ainda não havia chegado. Perguntou se era aluna do professor Alexandre, o que provocou risos de Larissa. No entanto, a imagem clássica do professor que seduz a aluna, ou da aluna que seduz o professor, mexeu com suas fantasias de mulher, suscitando velhas paixões adormecidas. Ao longo do dia, a cada minuto, Larissa corria os olhos no aparelho, verificando se havia registro de alguma nova chamada. Ansiosa, já pensava em ligar outra vez, quando o celular tocou. Numa olhada rápida, identificou a procedência, mas disfarçou a ansiedade que lhe ia no íntimo. Sim. Nós nos conhecemos no aeroporto. Ainda tenho o seu cartão comigo. O professor não se fez de rogado. Marcou um jantar para logo mais às 20 horas. Ele a esperaria na cantina Vecchia Itália. Por volta da hora prazada, Larissa viu o cavalheiro já escolhendo a melhor mesa com o garçom. Este veio ao seu encontro. Beijou-lhe a mão e conduziu-a para o interior do restaurante. Experiente, vivido, habituado a relacionamentos, Alexandre estava deveras interessado na sua nova conquista. Gostava de Larissa, sem entender por que aquela atração era tão intensa. Beberam umas taças de vinho e apreciaram os tipos de massa da tradicional casa de comida italiana. Evitando ir com tanta sede ao pote, Larissa pretextou cansaço e pediu que a levasse para casa. Deixaria o próprio carro no estacionamento da agência. Conhecedor da alma feminina, Alexandre estalou os dedos, e o garçom trouxe um volume envolvido numa embalagem graciosa. Era uma garrafa de finíssimo vinho, importado. Em seguida, um Nissan estacionava à porta. O manobrista abriu a porta do lado do passageiro, enquanto Alexandre assumia o volante. Ah! Isso sim é viver. Receber carinhos, usufruir conforto, amar e ser amada. O que há de errado nisso? Pensou. Por volta da meia-noite, entrou na casa, sem fazer alarde. Ninguém estava ali para perguntar onde estivera. Aliás,
Havia alguns anos, Marcos e Larissa mantinham vida conjugal aparente. Foi para a cama e dormiu pesadamente. Mas somente o corpo, porquanto o espírito saía em busca das velhas paixões. Imaginou estar vendo o belo Alexandre, aguardando por ela, mas logo notou que fora atraída para uma armadilha. E estava na presença de Capa e seu bando. A estratégia dos facínoras produzir efeito. Quem são vocês? Não me reconhece? Tornou o espírito de lúgubre aspecto. Com ele, surgiram também Daniel, Gilda e dois vultos femininos, que Larissa não identificou. Não bastam os sofrimentos que já me fizeram passar, dopada de remédios e prisioneira daquele velho estúpido. Reagiu, nervosa. O líder riu, deixando que Daniel viesse ter com a sua antiga noiva. Isso não é nada comparado ao que venho padecendo desde que me vi estatelado na calçada. Nestes 25 anos, esperei por este momento. E agora quero que passe por tudo o que passei. Além de me trocar por aquele fanfarrão, sequer teve a coragem de dizer ao nosso filho quem é o seu verdadeiro pai, ameaçou o espírito, inconformado. Por favor, não envolva o menino, que já sofreu demais. Ele não precisa saber. Já sabe. Isto é, quando está aqui comigo tem ciência de tudo. No corpo, não se lembra de nada, mas sente minha presença. Juntos temos passado bons momentos. Infame. Isso explica os porres e vezames. Você o está vampirizando. Não percebe o mal que está fazendo. Ora. Não sabe que estávamos juntos quando encheu a cara e voou a 160 km/h. Malditos. Até quando vão me perseguir? Até que pague o último ceitil. Não é isso que estão te ensinando lá? Larissa rolava na cama, balbuciando frases desconexas. O esposo acendeu a luz e tocou-lhe a fronte, fazendo-a despertar. Perplexa, vestiu a camisola e procurou algo para beber. Teria sido mesmo um sonho. Retornou ao leito e tentou orar. Vicente e dois assistentes, que acompanhavam Larissa no seu estado de desdobramento pelo sono, haviam conseguido tirá-la da influência nefasta. Agora, sim, repousaria de fato, induzida hipnoticamente pelos fluidos dispersores que recebia. Os batimentos cardíacos acelerados foram voltando ao ritmo normal. Otávio apiedara-se de Larissa e também de Breno, que sofria com a separação dos pais. Esse contato, nos estados de liberação do corpo físico, vai se repetir com mais frequência. Espera que produza algum efeito moral sobre eles, insistiu Otávio. Eles terão de se olhar de frente, cedo ou tarde. Ao despertar, nossa irmã não se lembrará dos detalhes, com exceção das ameaças feitas contra o filho. Breno é o pivô de muitas das discórdias do que vem do passado distante. E nele pode estar também o caminho para uma transformação dos sentimentos que ainda povoam o íntimo de cada um. Como mudar o curso desses acontecimentos? Eles podem levá-la outra vez a tentar o suicídio. Dependerá de Larissa. Cabia a ela buscar o equilíbrio e a paz que almeja para si e para os que ama. Pela dor, aprenderá também a orar pelos próprios inimigos. A ela cabe o primeiro passo para a reconciliação. Daniel já está inserido no círculo familiar, porque pai e filho são afins e carregam vícios e experiências comuns em outras jornadas. Estejamos preparados. Larissa despertou aos poucos com os passos de Alzira, fazendo as arrumações no apartamento. A imagem de Breno permanecera na memória, e ela viu o filho na mais completa indigência. Que sonho horrível! Breno vivendo daquele jeito. Estaria ele fazendo isso por pirraça? Por eu estar me separando de Marcos, que nem é seu verdadeiro pai. A imagem do noivo veio nítida à sua frente, ainda de capacete, jaqueta e luvas. Daniel. Ele também estava no sonho, falou em voz alta.
Larissa estancou o passo. Enxugando os cabelos, foi até o espelho e olhou para si mesma, assustada. Lembrava-se agora dos detalhes com nitidez. Breno estava bebendo sim, mas com o pai. E eles riam. Pareciam velhos amigos. Sentou-se na cama e pensou resoluta. Reunirei os filhos e comunicarei minha decisão. Capítulo 6. Separação e dor. A jornada de trabalho corria animada, porque mais uma sexta-feira ia chegando ao fim. Larissa vivia um novo affair e aquilo lhe devolvia a alegria de viver. Alexandre já lhe fazia planos de uma vida juntos. Tinha um apartamento no jardim universitário, desocupado, e poderia muito bem acomodar ali a sua amada. Que não se preocupasse em levar objetos imóveis, porque compraria tudo novo, desde a mobília até a baixela de cozinha, do seu gosto. Larissa pretendia comunicar aos filhos a sua decisão, que já era do conhecimento de Marcos. Instruída pelo próprio namorado, que era advogado experiente, tomara todas as providências para que a separação não configurasse abandono do lar. Sem rodeios e sem demonstrar qualquer pudor com relação aos sentimentos dos filhos, a mãe falou com eles, em torno da mesa de jantar. Sei que sempre desejaram a minha felicidade. E sabem que eu e o pai de vocês não temos mais vida afetiva. Vocês são adultos e já podem entender como é a vida, porque são de uma geração diferente. Você, meu filho, vive praticamente na casa da namorada. Sirlene e Tiago também não são mais criança. A dificuldade maior será convencer seu avô. Ele não vai aprovar minha decisão e certamente me culpará por tudo de mal que me venha acontecer depois. Mãe não deve abandonar os filhos. Nunca. Se faz isso, perde a razão. Um lar sem mãe é como um jardim sem flor, falou Breno, mostrando sua contrariedade. Está dizendo isso porque vai perder alguns privilégios. Replicou a irmã. Pelo contrário. Eu e Tatiane estamos preparando nosso ninho e até o fim deste ano esperamos anunciar nossa união. Além disso, sempre soube me virar sozinho, acrescentou, disfarçando um misto de emoções que o torturavam no íntimo. Tiago, o mais novo, tipo calado e meticuloso, estava dividido. Sentia muito pelo pai, que vivia solitário, encerrado no quarto, ocupado apenas com a administração dos negócios. Sirlene queria a felicidade materna, ainda que para isso tivesse que vê-la nos braços de outro, e não do pai. A avó de vocês não põe obstáculo algum. Aliás, ela já conheceu Alexandre e ficou deslumbrada, porque ele é muito culto e educado. Um cavalheiro, emendou Larissa, tentando obter o aval dos filhos. Vovó já sabe que Breno está pensando em se mudar? Atalhou Sirlene. Minha avó já sabe de tudo. Entre nós não há segredos, retornou o irmão. Larissa sentiu um calafrio. Até então nunca dissera ao menino o que sucedera ao pai. Tentou desviar a conversa. Bem, eu já falei o que desejava falar. Na próxima vez, quero receber todos vocês em meu novo endereço. Podem me visitar a hora que desejarem. Será a casa de vocês. Alexandre quer conhecer cada um. Ele também foi casado e é pai de 2 filhos, quase da mesma idade de vocês. Espero que se conheçam e sejam amigos. Nesse momento, Sirlene levantou a taça e convidou para um brinde. Pela felicidade da mama. Viva! Todos seguiram o mesmo gesto, erguendo copos. Breno, que já entornara algumas taças, começava agora a experimentar bebidas mais fortes. A mãe veio para perto dele. O que é que sua avó disse que eu ainda não lhe tivesse contado? Ela me mostrou algumas fotos do meu pai. Ele nem se parece comigo. Mas eu gostaria de tê-lo conhecido. E para quê? Soube que morreu num acidente de moto. Larissa estremeceu. Sim. Dirigia em alta velocidade,
bêbado. Aliás, não estou gostando nada de ver você bebendo deste jeito. Soube que estava muito deprimido. E o que mais poderia fazer se... Larissa interrompeu a frase, pega em contradição. Não estava naquela noite oficializando o rompimento de uma união fracassada. Lembrou daqueles dias de doloroso dilema. Chegara a pensar no aborto. E se tivesse abortado, não teria ali o filho amado. Olhou para o rapaz, com ternura. Abraçou-o, ajeitando-lhe a cabeleira rala na fronte. Não quero que corte mais esse cabelo, ouviu? A barba, essa pode deixar. Fica bonito assim. O menino riu. O que sobra na barba está faltando aqui, falou, mostrando a calvície precoce na parte mais alta da cabeça. O que ambos não podiam suspeitar é que Daniel se encontrava ali no meio deles. Desde alguns dias, vinha acompanhando o filho nas suas baladas. Também do invisível, Vicente observava os novos lances de Larissa e o grupo familiar. Outros espíritos amigos, como Otávio, também interessado na felicidade e progresso daquelas criaturas, buscavam alternativas para a paz no instituto doméstico, desejosos de vê-los no caminho do bem, afastados dos vícios e das paixões terrenas. Daniel foi atraído para junto do filho. Isso pode mantê-lo afastado dos demais e amainar o sentimento de vingança contra a mãe. Precisamos tirá-lo da influência direta do líder a quem respeita e teme ao mesmo tempo. Esse é quem chamam capa. Não apenas Daniel. Outros espíritos, no mesmo grupo, também estão ligados no mesmo passado de quedas e transgressões à lei de amor, completou Vicente. As ponderações de Vicente eram procedentes. Ódio e amor podem andar lado a lado, como faces de um mesmo objeto. Larissa e Daniel talvez fizessem uma trégua, dedicando-se cada qual à felicidade de Breno. Mas a felicidade, tal como a entendiam, não passava de satisfação de passageiras ilusões. Larissa sabia, porque já ouvira isso dos lábios de Valéria. A verdadeira felicidade não é deste mundo. Capítulo 7. Até o último ceitil. Larissa estava em horário de almoço quando o Alexandre veio à agência. Parecia um tanto agitado. Eu liguei 2 vezes e não consegui falar com você. No horário de expediente temos ordem expressa para não atender chamadas no celular. Apenas atendemos ligações de clientes.